Vamos por apresentar. Então, cálculo vetorial, né? A aula de hoje consiste em parametrização de uma reta, de uma circunferência e de uma elipse, inicialmente, e depois definição de funções. Então, o que eu quero inicialmente? Que vocês saibam montar a equação vetorial de uma reta, de uma circunferência e de uma elipse. Que são as três principais, as três curvas básicas que a gente vai utilizar no início dessa parte. Primeiro, então a gente vai ter uma equação de reta, né? Uma equação de reta, né, de forma cartesiana, a gente pode escrever com uma equação, né? Por exemplo, se eu tivesse uma equação de reta, y mais x igual a zero, né? Se tu isolasse aqui, tu poderia dizer que tem y igual a menos x. Isso aqui está na forma cartesiana, ou também chamada de forma escalar. Forma escalar. Né? O que a gente vai fazer? Né? Ao invés de a gente trabalhar nesse formato, só que, né, vamos fazer, para ficar, aqui eu passei desse formato, para ficar mais correto, teria que ser y igual a x mais b. Isso aqui é a forma reduzida, né, da reta. Agora, a gente, ao invés de trabalhar nesse formato, a gente vai trabalhar na forma vetorial. Forma vetorial. Né? Então, o que a gente vai passar? A gente vai passar dessa forma escalar para a forma vetorial. Né? Primeiro que a gente vai trabalhar vai ser equação cartesiana da reta. Vamos passar ela para equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta. Agora, pergunto para vocês, vocês já tiveram esse conteúdo? Vocês já sabem fazer isso? Sim ou não? Tiveram isso em álgebra e geometria? Passar uma equação cartesiana para vetorial? Ainda não, né? Acho que não. Não. Cara, nunca Então, vi. eu vou deduzir a forma para vocês. Soma de vetores vocês tiveram. Quando vocês tinham um vetor U, mais um vetor V, né? U mais V, tinha a regra do paralelogramo, né? Lembra essa regra? Sim. U mais V era esse vetor grande aqui, né? E se tu fizesse U menos V, seria esse vetor aqui, a diagonal do paralelogramo, né? Então, isso aqui vocês viram em álgebra. Então, para chegar na fórmula que eu quero agora, equação vetorial da reta, a gente vai utilizar essa ideia, né? Considerando que eu tenho um vetor R e um vetor R0. Se eu fazer o prolongamento aqui, montar o paralelogramo, fiz o prolongamento, montei o paralelogramo. Esse vetor A, eu posso pensar que A é a subtração do vetor R menos o R0, né? Se eu isolar o vetor R, eu vou ter que A mais R0. Esse R0 também é um vetor. Tá? Eu tenho essa forma. No entanto, o vetor A, se vocês olharem geometricamente, ele é paralelo ao vetor V em azul. Além de ter o mesmo sentido, então A tem mesmo sentido, mesma direção,
e paralelo ao vetor V. Concorda ou não? O vetor A, ele tem o mesmo sentido, né? Que é a seta, né? Mesma direção, e é paralelo ao vetor V. Só que o vetor A, ele não tem o mesmo tamanho do V, né? Até pode ter, mas eu não sei, né, se ele tem o mesmo tamanho. Então, eu posso pensar que o A é igual a T vezes uma constante vezes o V, né? Por exemplo, se o vetor A tivesse 2 unidades, o vetor V era T vezes o vetor... Olha aqui, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Digamos que o comprimento do A, você não vai errar, o comprimento do A é 2 unidades. E o comprimento do V é 1 unidade. Então, o A vai ser igual a 2 vezes o V, né? Esse T é uma constante que pertence aos reais, né? Se ele fosse menor, ele era menor do que zero, né? Se ele fosse oposto, ia ser negativo, mas eu posso escrever o A como uma combinação do V, né? Porque eles têm o mesmo sentido e mesma direção, só a única diferença é o tamanho deles. Então, ao invés de eu trabalhar com esse A, né? Eu posso trabalhar com T vezes V. Aí eu vou ter esse R em função de T. R vai ser T vezes V mais o vetor R0, né? Essa, pessoal, é a equação vetorial de uma reta. Bidimensional. Tu tem 2 dimensões, x e y. Então, em 2 dimensões. Esta é a fórmula da equação da reta bidimensional. R de t é uma constante, é igual a t vezes o vetor v mais r0. Isso descreve uma reta qualquer. Até aqui está entendido, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então, vamos para um exemplo. Determine a equação paramétrica, né? Está escrita representação paramétrica aqui, pessoal. Mas isso aqui também quer dizer equação vetorial. Equação vetorial. Da reta que passa pelos pontos A e B. Então, eu tenho uma reta que passa pelo ponto 1 e 2, né? É um dos pontos que essa reta passa. E passa pelo ponto 3 e 5. Isso aqui, pessoal, é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar, esse. Se não for o que eu mais gosto. Mas é claro, trabalhar no quadro é diferente de eu trabalhar aqui remotamente, né? Vamos tentar, né? É uma reta. Vai ser uma reta, tá? Eu quero determinar a equação dessa reta. Se fosse a equação que a gente trabalhou até então, no cálculo, né, escalar ou cartesiano, vocês poderiam usar essa fórmula. Y menos y do ponto igual a m vezes x menos x do ponto. Isso aqui chama-se equação cartesiana, ou também mais conhecidos, livros mais avançados, equação escalar. No entanto, vocês querem trabalhar com essa outra equação, a vetorial, R de t. T vezes o vetor V mais R0, né? Agora, pessoal, eu vou procurar, né, esse início aqui, né, a gente ir, né, com muita calma, tá? Bom, para eu aplicar esta equação, que é o que a gente vai trabalhar nesse final de semestre, o cálculo vetorial, eu preciso de ter um vetor V, vamos chamar essa reta de reta S. Ó. Eu preciso ter um vetor V paralelo à reta S. Como que eu faço para obter esse vetor V? Sendo que eu tenho só o ponto A,
né? E o ponto B. A cada ponto desses eu posso associar um vetor. Eu posso dizer que eu tenho um vetor aqui, olha, né? Um vetor com as componentes A. Tá? Eu posso dizer que eu tenho um vetor aqui. Deixa eu só fazer ele mais bonitinho aqui, que eu vou precisar utilizar dele. Até aqui vocês estão tranquilos, pessoal, que cada ponto eu posso associar um vetor? Eita. Lembro disso? Acabei com a minha reta aqui, mas já faço. A cada ponto eu posso associar um vetor. Deixa eu fazer a reta novamente. Né? Então, eu posso dizer que nesse ponto A, eu tenho um vetor aqui. Tá? Então, o ponto A, ponto A, tá? 1 e 2. Eu posso dizer que eu tenho um vetor, posso chamar esse vetor de R0 aqui, ó. R0, né? Notação de vetor correta é essa, ó, 1 e 2, né? Ou também posso dizer que o ponto B também é um vetor, né? Posso dizer que B, que é 13 e 5, eu tenho um vetor associado lá. Posso chamar de R0 também, né? Tanto faz, né? Componentes 13 e 5. Então, se eu pensar na fórmula, o R0 eu tenho. Olha, para aplicar a fórmula R0, eu tenho 1 e 2. Posso usar qualquer um dos dois. Tá certo. Quem que eu preciso para o T? Ele é genérico. Também tem. Eu preciso desse vetor V. E agora, o que faço para descobrir esse V? Esse V tem que ser paralelo à reta. Aí, pessoal, se eu pensar aqui, ó, o que eu posso pensar aqui? Eu tenho um vetor AB, né? Eu tenho esse vetor aqui, ó, AB. O que eu faço para trazer esse vetor para a origem? Quando eu tenho um vetor fora da origem, eu quero trazer esse vetor para a origem. O que eu faço para trazer ele para a origem? Esse é o vetor V. Vetor V é o vetor de A a B. O que eu faço para trazer esse vetor para a origem? O vetor de A a B. Lembra ou não? Não? É a projeção, professor? É, eu quero trazer ele para a origem, mas tem assim, ó, na álgebra, lá, se vocês tiverem, se não tiver, vão ter aqui. Eu posso fazer o ponto final, que é o final do vetor, menos o inicial. Eu trago esse cara para a origem. Querem ver? Vetor V, eu vou fazer o final, o B lá, que é 13,5, menos 1 e 2, né? Faço uma subtração e dou origem a um novo vetor. 3 menos 1, 2. Fiz essa componente, menos essa componente. Componente Y, 5 menos 2, 3. Então, 2 para x... Vamos ver. De onde é que eu tirei esse ponto aqui? É 13, 5, 1 e 2. Tá certo, tá certo. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 2 e 3. Não deu certo. O meu desenho está muito ruim, né? Se eu pôr esse vetor B menos A, tá certo. Ponto A, 1 e 2. Ponto B, 3 e 5. B, 3 e 5. Menos 1 e 2. Tá certo. Só que eu quero testar o seguinte, se vai fechar certinho paralelo. Tem que fechar paralelo, ó. Independente do meu desenho, tá muito bonito aqui, ó. 2 para x, 3 para y. 1, 2, 3. Né? Esse vetor aqui tem que ser paralelo à reta. Né? O meu desenho aqui parece que não ficou muito legal esse vetor, né? Vou só arrumar esse desenho para esse início aqui tem que ficar bem entendido.
Vamos procurar ficar bem entendido esse início. Né? Porque aí facilita a nossa vida aí para frente. Né? Só vou apagar o vetor aqui, ó. Vamos lá. É 2 para x e 3 para y. Tem que ficar paralelo à reta. 2 para x, 3 para y. Fechou aqui. É esse o vetor, ó. Ele ficou paralelo à reta? Ficou. Esse é o nosso vetor V, olha aqui, ó. 2 para x, 3 para y. Ficou, deu bem certinho. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse vetor AB e trouxe para a origem, a partir dessa fórmula aqui. Né? Então, se tu tem um vetor fora da origem, tu tem o ponto inicial, A, ponto final, B, como tu traz para a origem? Faz B menos A. Aí, se eu colocar ele no gráfico, né, eu consigo identificar que ele é paralelo à minha reta. Aqui não está o bichinho, ó, paralelo à reta. Esse início, pessoal, ficou entendido? Para mim, sim. Demais. Deixa eu só limpar ele tudo. Alguém com mais de dúvida aí, pessoal? Eu não tenho pressa nesse início aí, pessoal, porque eu vou precisar muito de que vocês entendam, senão a gente não vai conseguir, né, resolver os exercícios. Então, olha, só desenhando ele mais limpinho aqui, ó. Ou tentando. Esse é o meu vetor V paralelo à reta. Agora eu tenho V. Olha, as componentes do vetor V, quais são? 2 para x, 3 para y. Com esses dados, eu consigo montar a minha equação da reta. R de t vai ser t vezes o vetor V. Vetor V, 2 para x, 3 para y. Mais o vetor R0. O vetor R0 é qualquer ponto pertencente à reta. Poderia ser o ponto A ou o ponto B, né? Por convenção, a gente vai usar, né, o A para esse problema. 1 e 2. Aqui, pessoal, está a equação, só que eu tenho que, né, arrumar ela, continuar. R de t. Quando eu tenho uma constante vezes o vetor, ela vai multiplicar ambas as componentes. 2t, 3t. Mais 1 e 2. Tem uma soma, né? Tem uma soma de vetores. Então, eu posso escrever R de t igual 2t mais 1, 3t mais 2. Então, essa é a equação vetorial, da reta. Que passa, né, obviamente, é uma reta que passa pelos pontos A e B, para essa reta. Tá? Deixa eu só. Até aqui, por enquanto, tá tranquilo, pessoal? Da reta. Suave. Sim. Para qualquer valor de t, pessoal, o vetor tem que cair em cima da reta. Se o t for 0, vai dar o vetor A. Ó, se o t for 0, vai dar esse vetor aqui, olha. Vetor A. Se o t, por exemplo, olha, se o t for 1, vamos dar um exemplo, se o t vale 1, vai ser uma R de 1. R de t, no lugar do t, vamos pôr 1. Vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Se o t for 1, vai cair no vetor B lá. Né? Vai cair lá. Né? Então, para cada valor de t, tu vai ter um vetor que descreva essa reta.
Essa reta é descrita por infinitos vetores, pessoal. Para cada valor de t, tu vai ter um vetor que descreve a reta. Seria assim, partindo da origem, infinitos vetores que vão descrever essa reta. Só que em cálculo vetorial, pessoal, geralmente a gente trabalha com a base canônica, né? Que é aquilo lá que vocês gostavam de trabalhar, né? O vetor I, J, K. Em base, como é bidimensional, o I vale 1 e 0, e o J vale 0 e 1. Então, tu poderia escrever essa reta na base canônica. Essa reta, né? Na equação vetorial na base canônica, R de t igual 2t mais 1 vezes o vetor i mais 3t mais 2 vezes o vetor j. Isso é na base canônica. Geralmente, os exercícios, pessoal, vão vir nessa base canônica. Porque se tu multiplicar por i, 1 e 0, e por j, 0 e 1, tu vai voltar nessa equação 1 aqui. Entendeu? As duas são iguais, né? Essa aqui está na forma vetorial. As duas estão na forma vetorial. Só que essa aqui está, né, na forma de um vetor, essa aqui também na base canônica. Essa está na base canônica, né? Base canônica. Tá? Até aqui tá tranquilo, irmãos? Sem crise? Sem crise. Então, resumo. Para eu aplicar a equação vetorial, eu sou obrigado a ter um vetor paralelo à reta. Então, se tu vai ter a reta, tu vai ter que ter um vetor V paralelo a ela. Tu vai ter que ter um ponto da reta, né? Um ponto da reta vai ser o vetor R0 e aplicar a fórmula, né? Eu acho, pessoal, que, né? Teoricamente foi bem explicadinho aqui, né? Mas vamos continuar. Agora, em 3 dimensões, tridimensional, pessoal, a gente vai trabalhar com o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, né? X, Y, Z, né? Então, tu vai ter componentes, né? X, componente Y e uma componente Z. Então, agora tu vai trabalhar com um ponto x, y, z. A fórmula vai ser a mesma, R de t vai ser t vezes o vetor v, só que se o vetor v vai ser composto de 3, né? 3 componentes, x, y, z, mais o vetor R0, também composto de 3 componentes, x, y, z. Então, essa fórmula se estende para 3D, né? Isso aqui, ó, pessoal, olha aqui. 2D e 3D está dizendo o seguinte, ó. Tu vai ter um vetor V, olha aqui, só para explicar essa fórmula aqui. O vetor V tá componentes A e B e um ponto, né? Um ponto zero, que vai ser o vetor R0, que vai ser um x0 e um y0, né? Então, se tu vai escrever dessa forma, vai ficar R de t, t vezes o vetor AB, mais o vetor x0, y0. Então, vai ficar R de t, vai ficar t vezes A, t vezes B, mais x0
y0. Então, R de t vai ser TA mais x0, TB mais y0. Que escrevendo na base canônica, R de t vai ser TA mais x0 vezes i mais TB mais y0 vezes j. Tá? Então, aqui está escrito na base canônica, tanto para 2D como para 3D, tridimensional. A diferença é que aqui vai entrar o K, né? Tu vai ter mais uma componente. Mas eu vou resolver um exemplo agora para 3D. Determine uma representação paramétrica para a reta que passa pelo ponto A. Então, o que eu sei? Que ela passa por esse ponto, né? E tem direção do vetor V, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a reta e tenho o vetor V, que é paralela a ela e tem a direção e sentido. Eu tenho a reta, né, que passa pelo ponto A, e o vetor V, né? Então, vamos lá, geometricamente. Isso aqui, pessoal, vocês, né, engenheiros mecânicos têm que ter domínio, né, do espacial. Olha. Componente X, 1. Componente Y, 2. 1, 2. Fecha aqui, né? Paralelo ao Y, paralelo ao X. Né? Isso aqui é o plano. E menos 3 para Z. Então, daqui tu desce 3 unidades para Z. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. A tua reta passa pelo esse ponto A, que é 1 para X, 2 para Y, menos 3 para Z. Tranquilo, pessoal, quanto essa representação? Tranquilo, professor. Beleza. E ele tem direção e sentido do vetor V. Esse vetor V aqui, pessoal, ele tem a componente 2 para X, menos 3 para Y, né? Porque aqui tu tem menos 3, e 1 para Z, né? Por isso que eu disse, geralmente ele vai estar na base canônica, olha, pessoal, ele está na base canônica. V tá, seria 2 vezes o I. O I em 3D, base canônica, é 1, 0, 0. Menos 3 vezes o J. 0, 1, 0. Os vetores unitários aqui. Mais uma vez o vetor K. Tu tem um K, 0, 0 e 1. Tudo isso vai dar como resposta, né? Vetor V, 2, menos 3, né? E 1. Quando eu fizer a operação total. Mas é claro, eu vou olhar aqui, né? Já vou identificar ali. 2, menos 3 e 1. Bom, então eu tenho um vetor 2 para x. Olha, aqui está ele. Menos 3 para y. 1, 2, menos 3. Fecha ali as paralelas a x, paralelo a y. Né? E para z, uma unidade. Aqui tem o meu vetor v. Né? Sempre esses vetores, pessoal, eles partem da origem. Né? Parte aqui da origem. Esse é o meu vetor V. Né? Vetor V partiu da origem. Então, a reta é paralela a esse vetor e passa pelo ponto. Né? Deixa eu começar aqui. Deixa eu só melhorar essa minha reta aqui. O ruim da aula remota, se eu estivesse lá no quadro, eu estava com a reta, né? Mas, de repente, a aula que vem a gente faz no quadro, no meu quadro. Então, aqui eu tenho a reta. Passa por esse ponto aqui. E é paralelo ao vetor. Eu tenho essa reta, né? Que é paralela ao vetor V. E agora eu quero a equação dessa reta.
né? Então, nosso objetivo é determinar a equação dessa reta aqui. Tá? Eu quero determinar a equação dessa reta. Como que eu faço para determinar a equação dessa reta? Então, a equação vetorial desta reta. Né? Para aplicar a equação vetorial, R de t vai ser t vezes o vetor v, que nós temos, mais o vetor R0. O vetor R0 pode ser qualquer ponto pertencente à reta. Então, esse ponto A, pessoal, eu posso dizer que é o meu vetor R0. Eita, horrível. Esse meu vetor ali, né? Deixa eu apagar ele. Então, esse ponto A é o meu vetor R0. Vamos tentar fazer uma régua aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, nós estamos feitos. Aqui. E vamos fazer uma estratégia aqui. Ver se eu consigo utilizar uma régua. Não vai dar certo, não. É, melhor tentar a mão livre aqui que vai ficar. Esse é o meu vetor R0. R0 é qualquer ponto. Então, R0, eu posso dizer que é o ponto A. Componentes 1, 2, menos 3. Entenderam aqui, pessoal? Eu estou explicando geometricamente para vocês, né, entenderem onde é que saiu isso. Vocês têm o vetor V e o vetor R0. O vetor R0, né, eu posso dizer que ele é qualquer ponto pertencente à reta. Até aqui está entendível, pessoal? Compreendido. Compreendido. Então, a minha R de t vai ser t vezes o vetor V. O vetor V é 2 menos 3 e 1, mais o vetor R0, que é qualquer ponto da reta, 1, 2 e menos 3. Né? R de t vai ficar 2t menos 3t e 1t. Mais o outro vetor 1, 2 e 3. Então, R de t vai ficar 2t mais 1, né? Estou somando as componentes x, olha. 2t mais 1. Y menos 3t mais 2. Z, t mais 3. Essa é a equação vetorial. Qualquer valor para t, vai cair um vetor que vai descrever essa minha reta. Ô, Se o professor. t vale 0, eu vou cair no vetor 1, 2 e 3, que é Professor. o menos 3, né? Isso, menos 3. Vou tirar a prova real, já vi. Menos 3, obrigado. Então, a qualquer valor para t, eu vou ter um vetor que vai me descrever essa reta. Qualquer valor, tá? Passando para a base canônica, lá nas integrais desse quadro na base canônica, R de t vai ser 2t mais 1 i mais, entre parênteses, menos 3t mais 2j mais t menos 3k. Essa é a equação da reta em 3D. Pergunta aos meus aqui presentes. Entenderam? Sim. Esse começo aí, pessoal, ele é um pouquinho, né?
Ele é um pouquinho estressante. Mas vai dar certo. Né? Que até vocês relembrarem bem essa parte geométrica aí, né? Ele é um pouquinho estressante. Então vocês vão gostar. Tá? Bom, agora equação vetorial da circunferência. Né? Agora é o seguinte, aqui já está a fórmula pronta, mas eu vou demonstrar também. Então, considera a circunferência de raio T. Né? Então, vamos ter aqui a componente x, né? E a componente y. Né? O raio está ali como raio T, pessoal, só que há um engano aqui. O T, vamos chamar de ângulo. O ângulo é o T. E o raio, vamos chamar de R. Então, vamos misturar as letras. Não tem esse problema, só para não misturar as letras. Senão a gente vai, né? T é o ângulo, R é raio. Então, se eu pensar no cosseno desse ângulo T, vai ficar como? Cateto oposto. Esse cateto oposto é a distância y, sobre hipotenusa, que é R. Isolei o y vai passar esse cara para cá, ó, R cosseno de T. Agora, se eu pensar no seno do meu ângulo T, vai ficar cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é R. Isolei o x, vai ficar R seno de T. A equação de uma circunferência centrada na origem, aqui o centro é zero, é x menos zero, né? Na origem ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, igual a raio ao quadrado, né? Essa é a equação cartesiana. Que eu também posso chamar esse centro, né? Se eu considerar deslocado da origem, posso escrever x menos um centro diferente, h, ao quadrado, mais y menos k ao quadrado igual a raio ao quadrado. Né? São duas formas. Só que se eu parar para pensar, pessoal, olha aqui, ó, nessa primeira, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, correto? Se eu escrever em função deste x e em função desse y, eu ficaria como? X ao quadrado, R cosseno de t ao quadrado, mais y, R seno de t ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Né? Que é uma verdade, ó. Se eu desenvolver, vai ficar... Como vai ficar aqui? R ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais R ao quadrado, seno ao quadrado de t, mais R ao quadrado, né? Se eu colocar em evidência aqui, pessoal, deixa eu só pegar mais espaço aqui. R ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, igual a R ao quadrado. Quanto vale isso? 1, né? Então, R ao quadrado igual a R ao quadrado, que é uma verdade. Então, o que eu posso escrever? No lugar de x, eu posso usar cosseno de t, e no lugar de y, r cosseno de t. No lugar de x, r seno de t. No lugar de y, né? R cosseno de t. Então, cada ponto que vai me descrever a circunferência, cada ponto, pessoal,
Olha aqui, ó. Cada ponto, ó, cada vetor, ó, cada ponto vai ser um vetor. Eu posso escrever como x, r cosseno de t, y. Opa, eu troquei. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é x, tá certo. Cosseno de t é x sobre r. Me ajude, pessoal. Aqui, ó. Cosseno de x é o quê? O que é cosseno? O que é cosseno? Cateto. Só arrumar aqui bem rapidinho aqui para não... Arrumar bem rapidinho aqui para não ter problema. Senão depois vocês vão entender errado. O que é o cosseno? Cateto adjacente, não é? Adjacente. Então, é adjacente por raio. Então, o x vai ser r cosseno de t. E o y vai ser r seno de t. Então, tá certo. R seno de t. Então, isso aqui, pessoal, vai me descrever qualquer circunferência centrada na origem, que eu posso escrever com essa equação aqui. Qualquer circunferência. Né? Por exemplo, se eu tenho uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso aqui é uma circunferência de raio 2, né? Então, se eu fosse pensar a circunferência de raio 2, aqui tu teria o ponto 2 para x, 0 para y. Né? Se eu utilizar essa fórmula aqui, se o t é o ângulo, vale 0. E o raio vale 2. Então, aqui uma r de 0 vai ficar 2 vezes cosseno de 0, 2 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1, 2. Então, ó, quando o teu t for 0, tu vai ter esse vetor aqui. Ó. Para cada valor de t, tu tem um ponto que descreve, né? Só que seria na origem. Agora, se eu pensar nessa outra circunferência deslocada na origem, eu vou ter um centro, né? Que geralmente vocês trabalharam por H e K. Só que para a gente utilizar essa fórmula aqui, nós vamos chamar esse centro de AB. Né? Então, na forma cartesiana, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Forma cartesiana. Na forma vetorial, tu vai ter um deslocamento. Ao invés de tu ter um ponto aqui, tu vai ter mais o raio, mais o centro. Então, tu escreve na forma genérica para qualquer centro. R de t vai ficar a componente A, né? Mais R cosseno de t. A componente B do centro mais R seno de t. Então, essa é a equação vetorial de uma circunferência. Em 2D. Né? Só que agora eu quero mostrar para vocês em 3D também. Entenderam daqui, pessoal? É. Sim. Sim. Eu não tenho pressa nessa aula, só quero que vocês entendam. Agora eu vou mostrar para vocês em 3D. Tá? Aqui está ela. Vamos pensar o seguinte. Se tu tiver né, a seguinte equação. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Igual ao raio 2, que vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Isso seria em 2D. E se ela estivesse sobre um plano z igual a 3. O que acontece agora, pessoal? Tu vai ter um plano. 1, 2, 3. Aqui tu vai ter um plano, olha. Né? A tua circunferência, ela está em cima deste plano.
Então, tu vai ter três componentes. A componente x, y e essa componente z, que é 3. Né? O centro dessa circunferência é 2 para x, 3 para y. 1, 2 para x, 1, meio grande, 2, 3 para z. Só que ela não está aqui ela não está aqui embaixo, ela está descrita em cima. 3 para z. Aqui está ela. Ela subiu 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Então, ela vai estar aqui em cima da tua circunferência. Tu tem que transferir teu eixo, né? Y, teu eixo X, por raio 2 e desenhar. Ela fica visualmente parecida com a elipse. Aqui não está a tua circunferência. Essa aqui é a tua circunferência, em 3D. Circunferência x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 4. Sobre o plano z igual a 3. Vetorialmente, tu escreve da seguinte forma: R de t. Nas componentes x, tu vai ter como? O centro do x, que é 2, mais o raio, que é 2, cosseno de t. Componente y, 3, que é o seno, mais r, seno de t. Só que tu vai ter uma componente z, que é constante, sempre vai ser 3. Então, essa é a equação da circunferência em 3D. E aí, irmãos? O que me diz? Geralmente, pessoal, olha aqui, ó, eu peço sempre, nas provas, vocês fazerem o desenho e depois, né? Isso aqui, olha, o que é um exercício completo lá no final. Uma partícula tem esse movimento, tu vai ter que desenhar, fazer a derivada para ver o sentido da partícula e calcular o trabalho, que é uma integral nesta curva. Isso aqui vai ser um contorno. Só que se vocês não sabem esse básico, esse início, não adianta, né, nem estar falando no que a gente vai ter que ver lá na frente. Então, saber desenhar em 3D, para engenheiros mecânicos, eu sei que vocês vão usar, né, os softwares de vocês e tal, mas tu tem que ter essa visão em 3D. Tu tem que conhecer essa visão, né? Então, é interessante nessa disciplina, né? Não sei se eu vou conseguir cobrar na prova para vocês fazerem esse desenho, né? Eu vou cobrar só para vocês, né, determinar essa equação aqui, né? Mas eu espero que vocês aproveitem para ter essa visão em 3D nessa matéria, né? Ô, Não sei se professor, vocês vão ter outra disciplina no curso para ter essa visão aí. Então, olha, né? Equação, né, da circunferência. Bidimensional, essa aqui. Tridimensional, aí depende de onde ela está hospedada. Se ela está hospedada no plano Z, no plano Y ou no plano X, né? viu, professor, só uma dúvida quanto à outra ali. Na parte do Y ali, o R também é 2? O raio aqui é 2. É que ali na equação tu deixou como R seno. Daí eu fiquei meio em dúvida. É o 2 também, né? É o 2, tem razão. Tá, só altera basicamente o 3 que vai na componente Z ali. Isso. Ele desloca daí. É isso aí. Tá, beleza. Obrigado. Nesse exemplo aqui é muito fácil. Olha aqui, ó. Uma circunferência 3 para X menos 3 para Y. Está aqui o centro. E o raio foi dado. Esse raio aqui tem 2 unidades, né? Então, tu vai lá, R de T, né? Igual a componente do centro mais R cosseno, componente do centro mais R seno. Qualquer valor de T, pessoal, vai dar um vetor que vai descrever essa circunferência, né? Qualquer valor de T. Tu tem infinitos vetores que descrevem a circunferência, né? Substituindo o centro para X é o A,
3. O raio da circunferência é 2, cosseno de t. Centro em y negativo 3, mais o raio que é 2, seno de t. Né? Se eu vou passar para a base canônica, que geralmente, né, é trabalhar em base canônica, 3 mais 2 cosseno de t i, mais menos 3 mais 2 seno de t, j. Tá aqui. Qualquer valor de t. Por exemplo, se o t, esse t, pessoal, geralmente o t, eu tenho um ângulo, né? Geralmente é dado em radianos. Ó, por exemplo, se o t é 0, né? Mas o t poderia ser π meios, que é 90 graus. Ó, se o t for π meios, vai ser uma, deixa eu só ver, r de π meios. Vai ficar 3 mais 2 cosseno de π meios. Cosseno de 90 graus é 0. Menos 3 mais 2 seno de π meios. Seno de 90 graus é 1. Então, a r de π meios vai ficar 2, aqui vai zerar, 2 mais 0. Aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Menos 1. Esse vetor tem que cair na circunferência. Ó. 2 para x, menos 1 para y. Ó, é esse vetor aqui. 2 para x, menos 1 para y. Ali o vetor. Cada valor de t, que o t é o ângulo, t é o ângulo. Cada valor de t vai dar um vetor que descreve a circunferência. Essa circunferência é descrita, né, por infinitos vetores. Tá? Beleza, né? Mas antes de ir para a elipse, pessoal, deixa eu ver que hora é. Antes de ir para a elipse, eu quero trabalhar um pouquinho mais de 3D com vocês, né? Vou pegar esse 3D aqui, prontinho. Vou trabalhar mais um exemplo em 3D com vocês. Por aqui. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar uma circunferência, né? No exemplo 3. Eu quero a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado igual a 4 sobre o plano y igual a 3. Né? Fiz o contrário agora. Então, tu vai ter 1, 2, 3. Aqui, pessoal, tu vai ter um plano aqui, né? Certo? Para desenhar assim, ó. Tu vai ter um plano aqui, né? Em 3. E a tua circunferência vai estar sobre esse plano. Entendeu? A circunferência, ela tem de centro 2 para x. 2. E 3 para z. Né? Se eu fosse fechar aqui. Só que ela desloca para y 3 unidades. Ela vai estar aqui. Então, deixa eu apagar essa, para ficar melhor de vocês enxergarem. Deixa eu só apagar uma linha ali, que senão vai ficar em cima. Deixa eu só apagar. Deixa eu só apagar essa linha. Isso. Deixa eu só aumentar esse meu plano. Ela vai estar aqui, ó. Né? Ela vai estar paralelo ao... Vou ter que trazer aqui o eixo Y e o eixo Z. E vai dar aqui a bichinha, ó. Raio de 2 unidades.
Aqui tu tá a circunferência. Sobre o plano y igual a 3. Né? Deixa eu ver. Vou tentar dar uma olhada para vocês. Né? Ela está ali, a bichinha. A circunferência. Tá? Vou fazer aqui que ele fica mais bonitinho. Ali está a circunferência. Então, olha, ela andou o centro. Eu olho aqui o centro, ó, centro, porque é x menos o x do centro, A, mais y menos y do centro, só que agora é z, né? Z menos y do centro, B, igual a raio ao quadrado, né? Então, olha, para x deu 2, para z deu 3. Fecha paralelo aqui a x, fecha paralelo a z. Só que, né, para y ela andou a partir daqui 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Ela andou aqui. E aqui tu vai prolongar teu eixo x, prolongar teu eixo z, traçar 2 de raio, 1, 2 de raio, e fazer a tua circunferência. Essa circunferência em equação cartesiana está aqui, ó. Porém, em equação vetorial, vai ficar R de t igual a, que é o centro, 2 mais raio, cosseno de t. O y é uma constante. O z, centro, quanto é o centro? 3 mais raio, 2 seno de t. Aí, pessoal, que eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Para ficar um cálculo vetorial de qualidade. Se não são duas fórmulas, vocês aplicam ali, né? Mas o cálculo vetorial de qualidade, vocês teriam que entender essa situação aqui. E aí, o que me diz desse 3D? Da equação cartesiana passar para a vetorial. O que me diz? Vou lá cá. Professor, não é tão difícil. Imagina uma guerra. Tá todo mundo dando tiro dos dois lados. Larga um cego lá no meio. Esse sou eu. Larga o cego e diga assim, ó. Segue em frente. Larga ele bem na linha de frente. Segue em frente. Eu larguei o banco com as cordas, professor. Pelo amor de Deus. Ai, relaxa. Isso aqui, ó, olha, o que ó, pessoal, é claro, na minha prova vocês vão fazer o seguinte, ó, né? Ó, né? Já era suficiente tu saber o seguinte, aplicar essa fórmula aqui, ó, R de t, ó, para 2D, centro mais raio cosseno de t, B mais raio seno de t, né? Vai ficar difícil eu pedir gráfico para você. Em 3D, tu tem que ver se ela está sobre um plano Z, tu acrescenta uma constante Z. Ó, se tá, pode até fazer um macete lá no teu formulário. Sobre, ó, um plano, né? Z. Tu vai lá, R de t. Essa aqui está sobre um plano, esse exemplo não é sobre Z, Y. Vai ficar A mais R cosseno de t. B mais R seno de t, e aqui vai a constante z. Se está sobre um plano y, vai o y no meio. Se está sobre um plano x, vai o x na frente. Só que seria interessante, pessoal, vocês terem essa visão. Valeu? Né? Claro, hoje tem o AutoCAD, né? Mas e que tal se tu vai lá fazer né? Se tu quer pôr uma peça lá, né? Desenhar uma peça e pôr as dimensões lá rapidinho, tá? Um cilindro, né? Seria interessante tu ter essas dimensões. Eu teria uma circunferência aqui, ó, né? E outra circunferência aqui, traçava uma zero. Então, essa visão, eu sei que vocês têm desenho, tudo,
Mas essa visão aqui 3D, pessoal, com coordenadas x, y, saber tanto trabalhar a cartesiana, que é a escalar, como a vetorial, é interessante para vocês. Tá? Beleza. Agora vamos para elipse. Começamos com a elipse em 2D. Se vocês observarem, a circunferência eu chamei o centro de AB, né? Eu gosto de trabalhar assim para o aluno não ficar bitolado em letras. A circunferência nós chamamos de AB, o centro. Na elipse nós já estamos chamando de HK, né? Bom, então aqui, pessoal, tu teria um ângulo T, né? Um ângulo T. Só que circunferência, pessoal, a gente não pode falar em raio. Desculpa, elipse. Circunferência fala em raio. Circunferência fala em raio. Elipse. Né? A gente chama eixo maior e eixo menor. Correto? Eixo maior, né? Para essa nós estamos chamando de A, né? E eixo menor de B. O centro dessa elipse, a gente está chamando de H e K. Tá? Pessoal, o X seria o mesmo da circunferência, só que ele tem uma variação. Ó. Qual é o X da circunferência? É R cosseno de T, né? Mais o deslocamento do centro, H. O Y, deslocamento do centro K, mais R seno de T. Isso é uma circunferência, porque o raio é constante, né? Tu tem, né, uma circunferência, né? Perfeita. Se sempre a distância do centro a qualquer, né, ponto da circunferência é constante. Só que agora a elipse não, né? A elipse ela tem uma variação. Então, ao invés de ser o raio, vai ser o semi-eixo maior, que é o A, e o semi-eixo menor, que é o B. Então, a equação da elipse, pessoal, ela é semelhante à circunferência, só que tem essa variação, né, no A e no B. Essa é a equação vetorial da elipse. Tá? Em 2D, em 3D, a mesma ideia. Mas para a gente utilizar essa forma aqui vetorial, tu tem que saber no mínimo a forma cartesiana, né? Forma escalar. Forma escalar. Ou cartesiana também, né? Que é x menos o x do centro ao quadrado sobre eixo maior ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado sobre eixo menor ao quadrado igual a quanto? Ouço voz? Igual a quanto? Elipse. Muito bem, pessoal. Igual a 1. Muito bem. Tá? Então, essa é a forma escalar. E vocês vão ter que passar para a fórmula vetorial. Né? Então, vetorial em 2D. R de T igual componente do x do centro mais A cosseno de T, componente y do centro mais B seno de T. T é o ângulo, A e B são semi-eixo. Vocês não falei eixo antes, né? É semi-eixo. Falei semi-eixo. Maior, semi-eixo menor. Né? Por exemplo, olha, já que tem esse gráfico em 3D aqui, se tu tem essa equação da elipse, exemplo, depois vai ter um outro exemplo aí, mas só vou adiantar um exemplo aqui. Se tu tem x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, semi-eixo maior, vamos pôr 9, então seria 3 ao quadrado, semi-eixo menor, vamos por 4, que é 2 ao quadrado igual a 1. Né? Sobre
ela está sobre o plano z igual a 3. Né? Então, olha, ela teria como centro 2 para x, 3 para y. Só que ela deslocou, ela não está aqui no chão, ela tem olha, ela está desenhada, descrita em z igual a 3. Então, a partir daqui, ó, pessoal, desse plano, sobe 3 unidades. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Né? Aqui o certo era tu trazer o eixo x e o eixo y. Né? X e y. Né? Pessoal, essa técnica de trazer os eixos, eu faz 12 anos que eu dou essa disciplina. Não sei, cara. Quem que me ensinou a fazer essa técnica? Eu aprendi dando aula. Vocês não acham em livros essa técnica. E os desenhos, pessoal, se vocês entenderem essa técnica, vocês fazem igual no computador. Só o computador vai fazer um elipse 3D que nem vocês vão fazer. Semi-eixo maior é em x. Se é 9, é 3 ao quadrado. Então, tu vai deslocar 3 unidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em y, 2 unidades. 1, 2 unidades. 1, 2 unidades. Aqui tu tem elipse. Aqui está a tua elipse. Como que tu vai fazer um desenho desse sem usar essa técnica aqui? Cara, eu não sei só no computador. Entendeu? Então, essa é a tua elipse aqui, ó. Equação vetorial dela. R de t igual a componente do centro para x, 2, mais teu semi-eixo maior. Desculpa. Semi-eixo maior. Desculpa, não. É semi-eixo maior. 3. Cosseno de t. Agora para y, centro, 3, mais b, semi-eixo menor, 2 unidades, 2, seno de t. O z é sempre uma constante, que é 3. Essa é a equação da elipse. Equação vetorial. Tá? E aí, irmãos? O que acharam? Bom, né? É verdade. Menos pior. Não, isso que vocês não gostavam, se realizar. Tá? Essa questão aqui, pessoal, eu desenhei para vocês ontem. Eu desenhei isso aí só no PowerPoint, né? Porque eu lembrei de uma questão que eu coloquei na prova da engenharia elétrica. Eu coloquei essa questão. Só que, cara, para vocês, eu ainda dei todos esses dados. Ó. Escreva a equação vetorial da elipse de centro tal, descrita no plano Z igual a 3. Semi-eixo maior 3, semi-eixo menor 2. Mas eu dei só esse desenho, né? Dando só esse desenho que é interessante. Aí tu vê se o cara tá ligado mesmo geometricamente, olha. Centro, 1 para x, 2 para y, 3 para z. Que tal o centro? Centro. 1 para x, 2 para y, 3 para z. Ela está num plano z igual a 3. Aqui onde está o 3 aqui, ó. Ela está descrita nesse plano. Z igual a 3. Aí o cara, né, olhando o desenho, era uma questão fácil, ó. Todo mundo acertou. R de t. Centro da circunferência. Circunferência da elipse. 1 para x mais. Agora tu tem que ver. O semi-eixo menor está no... Aqui que pegou os caras, ó. Semi-eixo menor está no x. Não quer dizer que o semi-eixo maior sempre é o x, não. O semi-eixo menor está no x. E o semi-eixo maior está no y. Aí tu tem que pensar o seguinte, pessoal. Tu tem que só olhar as distâncias. O x é 2 unidades, né?
2 cosseno de t. O y, 3 unidades. 2 mais 3 seno de t. E o z, 3. Está aqui a equação. Se tu fosse escrever a cartesiana, que vocês aprenderam lá em álgebra, né, com as professoras de vocês, x menos o centro, 1, ao quadrado, sobre, no caso aqui, é ser eixo menor, 2 ao quadrado. Ó, porque, olha, em x, olha em 3D, que x, 2 unidades, mais y menos y do centro, que é 2 ao quadrado. Aqui foi um semi-eixo maior, 3 ao quadrado igual a 1, e está descrita no plano z igual a 3. Então, essa é a forma que vocês tiverem, e essa é a forma que a gente vai trabalhar agora no vetorial. E aí, irmãos? O que me diz? Tranquilos? Gostaram desse desenho aqui, ó? Muito bom. Esse desenho aqui, eu fiz para vocês, porque, né, é tudo que tu vai pegando, né, a prática da caneta, né? O único problema da caneta aqui é tu fazer as retas. Tu fazer curva é fácil, ó. Se fosse desenhar ele rápido, ó, 1 para x, 1, 2 para y. Aqui tem que ser paralelo, ó. E sobe 3 unidades para z. 1, 2, 3. Essa técnica aqui, pessoal, vocês não vão achar em livro, ó. Tu traz o eixo x, né? Traz o eixo y. Conta aqui o eixo x 2 unidades, eixo y 3 unidades. Entendeu? Se nós estivéssemos em sala, vocês iam trazer as regras de vocês. Vocês iam se emocionar com isso agora. Mesmo a mão, tu consegue fazer, olha aqui, ó. Mesmo a mão com essa, né, mesa aqui, que não é fácil, tu consegue fazer semelhante, né? Entendeu? E aqui está a equação da bichinha. Equação vetorial. Esse foi o cálculo que eu mais ministrei, o cálculo vetorial. Bom, beleza, né? Então, foram os 3 principais que a gente viu hoje. É tu pegar e determinar a parametrização, que quando falou parametrização é equação vetorial de uma reta, de uma circunferência e de uma elipse, tá? E agora, né, a gente vai falar sobre funções vetoriais, né? Aqui das formas de hoje, ó, essas 3 formas que a gente viu hoje, ó, reta, circunferência e elipse, né? Agora a gente vai falar em funções vetoriais. Pessoal, apesar de a gente falou equação, né? Por exemplo, a gente tinha uma equação, né, da reta. R de t igual a 2t mais 1, 3t. É a equação vetorial, né? R de t. Quando a gente fala em funções vetorial, tu pode considerar que isso aqui é uma função, né? F, que é um vetor também, pessoal, é um vetor, né? Infinitos vetores, você pode escrever uma curva. F de t igual a uma função de t, isso aqui é uma função de t, olha aqui, ó. Uma função de t, né? Vezes i, mais uma função de t vezes j. E o principal, que a cada valor de t, tu vai ter um único vetor associado, tá? Então, uma função vetorial de variável t, a tua variável é t. Olha aqui esse exemplo, ó, né? Estou dizendo que isso aqui é uma função. Também pode ser tratado como uma equação, né? Uma função de variável t definida no intervalo i. Então, é dado. Se eu quero que dê uma circunferência inteira, aqui é o intervalo i, t,
ele é maior ou igual que zero, né? E menor do que 2π. Né? Se fosse uma circunferência, né? Aqui é uma reta. Como é uma reta, eu posso dizer aqui que t pertence aos reais. Então, intervalo i. O i é o intervalo que é dado, pessoal, a função. Né? Ou se é dado um intervalo aqui, ó, também poderia ser uma função, né? Se fosse uma circunferência, ó, de 0 a t, fecha ela. Né? Se for uma reta, pode ser os reais. Então, lá, de novo. Uma função vetorial de uma variável t definida no intervalo i, com t pertencendo ao intervalo, é uma correspondência de t em f de t. Ou seja, para cada valor de t, tu vai ter um valor para a tua f de t, né? Entendeu? Por exemplo, se for uma circunferência, né? Digamos que tu tenha essa circunferência, f de t igual a raio, 2 cosseno de t, raio, 2 seno de t. Isso aqui seria uma circunferência centrada na origem de raio 2. Se o t for 0, tu vai dar 2 cosseno de t, 2 seno de t. Aí seria fazer o gráfico, ó. 2 cosseno de 0, 2 seno de 0. Então, tu teria um vetor aqui, 2 e 0. Ou seja, então, para cada valor de t, tu vai ter um vetor associado. E único. Ó, cada número real de t associa somente um vetor f de t. Tá? Então, ó, quando t for 0, tem um vetor. Quando t for, digamos aqui, ó, π-meios, eu vou ter outro vetor. Vai ficar 0 e 2. Né? Cada valor de t tem que ter um único correspondente. Tá? Se for em 2D, duas componentes. Se for em 3D, que é o espaço, né? 3 componentes. Tá? Geometricamente seria isso, ó. Para cada valor de t, aqui tu tem infinitos valores de t, ó. Para cada valor de t, tu vai ter aqui t0, t1, ó. Tu vai ter um vetor que vai descrever uma curva. Essa curva aqui, pessoal, chama-se hélice circular. Ó. Uma hélice circular. Né? Para cada valor de t, tu tem um vetor que parte da origem e descreve ela. Ela é descrita por infinitos vetores. Então, isso é uma função vetorial. Né? Poderia ter domínio em imagem. Tá? Por exemplo, olha, nessa primeira lista de exercícios, eu não pedi nenhum desses. A primeira lista eu pedi só a equação. Está lá no Moodle, uma lista de exercícios para vocês resolver. Só tem a equação e tem a tarefa lá. Tá? A partir das próximas aulas, eu já vou pedir funções. Né? Que é dado uma função, esboce o gráfico dela. Se vocês observarem aqui, pessoal, olhem para esta função da letra A. Que tipo de curva é ela? Ó, f de t, 2 cosseno de t, 2 seno de t. Que curva é essa? A do círculo? Círculo, muito bem. Então, cada uma, pessoal, vai representar uma curva. A número 2 já não é uma curva tão conhecida, olha aqui. Já tu não pode, né? Não é nenhuma daquelas ali. Ó, a 2. Tu tem f de t, né? Que agora é um vetor, pessoal. É uma curva descrita por um vetor. Tu tem para x seno de t. E para y, seno de t, tudo ao quadrado. Né? Aí, pessoal, entra outra estratégia. Ó. Teu x vale seno de t. Teu y, seno de t ao quadrado. Né? Aí tu faz uma substituição ali, pessoal. Se seno de t vale x, y é igual a x ao quadrado. Então, tu vai ter uma parábola.
né? Descrita por vetores. Olha, isso aqui é... Para cada vetor, tu vai ter um ponto associado. Por exemplo, olha aqui, ó. Se tu pega o teu vetor, né? Vamos ver se o teu t vale 0. Sendo de 0 a 0, 0, 0. Vai ter esse vetor, chama-se o vetor nulo, a origem. Se o teu t vale π meios, seno de π meios é 1. Seno de π meios é 1 ao quadrado é 1. Então, quando o teu t vale π meios, tu vai ter o vetor 1 para x, 1 para y. Isso que é uma função, vai integrar, né, de tudo. Domínio, pessoal, é os reais, porque a tua variável é t. Você não pode pensar lá. A tua variável é o t. Então, esse cara aqui não tem restrição para t. Nem vai ter restrição para t. Domínio é os reais. Então, essa é a função vetorial, tá? Que a gente vai, né, trabalhar bem nas próximas aulas. A gente já vai entrar em derivadas, integrais. Mas o que me importa, pessoal, é esse início. Entendeu? Que eu vou fazer agora, né? Isso aqui, né, a gente vai... Próxima aula a gente vai rever de novo, tá? Essa parte de funções, né? Eu não vou cansar muito vocês, porque eu não sei como é que vocês estão de geometria. Então, resumo. O que importa, pessoal, é se vocês anotarem numa folha, esse resumo aqui, ó, é a aula de hoje, foi dado. Tu saber a equação vetorial da reta. O que tu precisa, pessoal? Tu precisa de um ponto pertencente à reta e um vetor paralelo à reta, né? Esse ponto A, tu pode chamar que é teu R0, né? E tu precisa do vetor V, que é paralelo à reta, tá? Tanto em 2D como 3D. A fórmula é de T vezes esse vetor V paralelo, mais o vetor R0. Entendeu? Só que pode acontecer em alguns casos que tu tenha a reta em dois pontos, o ponto A e o ponto B. Aí tu vai ter que trazer para a origem esse vetor AB, né? Que vai ser o teu vetor V. Tu vai ter que trazer esse cara aqui para a origem, que é teu vetor V. Como que tu traz? V vai ficar igual a B menos A, né? E aplica novamente a fórmula, tá? Então, isso é para a reta. Para a circunferência, com centro A e B, 2D, se tu tiver o centro e o raio, R, simplesmente a R de T, que é a equação vetorial, vai ser o A, que é o centro, mais R cosseno de T. Se eu escrever na base canônica vezes I, mais B mais R seno de T, vezes J, né? Se for em 3D, se tiver sobre um plano Z, vai adicionar mais uma variável K, né? Depende do valor, né? Se for 4, né? Por exemplo, se tu tiver lá uma circunferência, né? Que ela está lá... Aqui está a tua circunferência. Ela está sobre um plano 5 para Z. E o centro dela, poxa, que está 1 e 3. 1 para X, 3 para Y, né? Se tu tem essa parada aqui. Tu tem o centro, 1 para X, 3 para Y, e tá com o valor de Z, 5. Só que esse 5, pessoal, é uma constante. Aí, ó. Esse 5 é uma constante, ela está sobre um plano. Então, aí entra o seguinte, ó. A, que é o centro, 1, mais o raio, digamos que tu tem um raio ali, uma unidade, raio, né? Dessa superfície. 1
cosseno de t. I, né? Mais b, que é o 3, mais o raio, que é 1, seno de t, j, mais, agora aqui entra a variável z, né? Que é uma constante. Se ela está sobre o plano z, né? Ela poderia estar sobre o plano y ou sobre o plano x. Aí, tu vai pôr mais 5k. Né? Aí seria a equação vetorial da superência em 3D. Tá? Então, tu tem duas formas, ou 2D, ou 3D, com análise da situação problema. Né? Para a elipse, a ideia é a mesma. Né? Em 2D, R de t vai ser o centro, que agora a gente chamou de H, o eixo que está, o semi-eixo, que tu tem uma elipse. Ó. Tu trabalha com semi-eixo. Né? O A é o cara que está em X, cosseno de t, e o B é o cara que está em Y. B, né, o centro que é o K, mais B, seno de... E separa elipse. Tá? Elipse. Então, é os três principais assuntos que, né, da aula de hoje. Tu saber parametrizar e analisar geometricamente. Tá, pessoal? Então, eu tenho uns exercícios lá para vocês fazerem agora, que é só calcular a equação vetorial. É dada a equação cartesiana e a equação vetorial. Depois a tarefa é a mesma coisa. Tá? Vai ter uns que vocês vão ter dificuldade, eu tenho certeza. Né? Pelo seguinte, olha aí. Por que vocês vão ter dificuldade? Por exemplo, se eu dou aqui para vocês, dada a equação da reta. X mais y mais 4 igual a 0. Passe para a equação vetorial. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês só tem a equação aqui, ó. Né? Vocês não têm gráfico, vocês não têm nada. O que vocês vão fazer? Se tu isola o y aqui, vai ficar menos x menos 4. Se tu quer 2 pontos, tu atribui valor para x. Nós tu atribui 0 para x. Joga aqui, ó. Vai ficar menos 0 menos 4. Teu y vai valer menos 4. Agora tu já tem um ponto. Tu já tem teu ponto A. Ah, quero o ponto B. 1 para x. Y vai ficar menos 1 menos 4. Aqui é menos 4. Vai ficar y igual a menos 5. Então, tu vai ter os 2 pontos. Ó. Aí fica fácil. Ó. Tu sabe que tu tem os 2 pontos. Tu precisa do, né? O vetor R0 pode ser um ponto desse qualquer. Ó. Tu tem a reta, tu tem o ponto A, né? E tu tem o ponto B. Então, o que tu precisa? Tu precisa do vetor R0. R0 tu já tem, é um deles. Pode ser o A. 0 e menos 4. Agora, o vetor V, tu faz um ponto menos o outro. B menos 1. Vetor V, que é um vetor paralelo a essa reta, né? Eu transferi esse cara para cá, ó, né? O mesmo tamanho de A a B. Faço B, 1 menos 5, os componentes, menos o vetor A, 0 menos 1. Vou chegar aqui e V, vai ficar 1 menos 0, 1. Menos 5 com menos 4, vai ficar menos 5 mais 4. Menos 1. Agora sim, tem o vetor V e o vetor R0. Só aplico a fórmula. R de T, T vezes o vetor V, mais o vetor R0.
e só correr com o abraço, né? Costumar deixar na base canônica, tá, pessoal? Vai ficar T menos T mais 0 menos 4. Então, é KR de T. Vai ficar T menos T menos 4. Base canônica. T vezes I mais menos T menos 4 vezes J. Então, aí já está resolvido, tá? Então, esse exemplo aqui, vocês iam ter dificuldade, mas eu já expliquei para vocês. Tá, pessoal? Então, seria isso hoje.